Hoje, então, nós vamos falar sobre o potencial elétrico, que é uma grandeza bem abstrata, para falar a verdade, pessoal. Então, assim, eu gosto de fazer um paralelo com a energia potencial gravitacional, para tentar mostrar para o aluno que não é tão difícil assim, tá? É lógico que esse é o final da eletrostática, então a gente já viu a quantização de carga, a gente já viu, né, os processos de eletrização, nós já vimos força elétrica, nós já vimos o campo elétrico, agora falta o potencial elétrico. É o final da eletrostática, e aí depois a gente pode começar a falar da eletrodinâmica, de circuitos elétricos e coisas parecidas, tá? Então agora a gente vai trabalhar com o potencial elétrico, eu vou fazer um paralelo, eu vou fazer um comparativo com a energia potencial gravitacional. E vou falar da energia potencial elétrica também. Vocês já viram energia potencial gravitacional, né? Imagina. Se não viram, acho que vocês lembram. Ela é bem facinha, a gente vai colocar ela aqui, tá? Ela é bem de boa, assim. Então, deixa eu deixar isso. Ó, a energia potencial gravitacional, aqui eu coloquei o Chapolin em cima de um aerolito. Já viram nesse episódio? Não são pedras, são aerolitos. E o aerolito, ele flutua, né? Então vamos fingir que é uma pedra, não é um aerolito, e que a tendência dele é cair, tá? O que é energia potencial gravitacional? A gente aprende que ela é escrita da seguinte forma: para eu calcular a energia contida no objeto, né? A energia potencial gravitacional é a massa EPG, energia potencial gravitacional. É a massa de um objeto vezes a gravidade, vezes a altura que ele foi elevado em relação ao solo. Então, por exemplo, suponha que o conjunto, né, Chapolin mais o aerolito tenham, sei lá, 100 quilos de massa. Isso vai fazer com que, a essa altura, vou colocar aqui como se eles estivessem elevados a 2 metros. Vamos colocar 1 metro só. Então, se a gente fizer a conta para essa primeira situação, lembrando que o G é o campo gravitacional da Terra, né? O campo gravitacional da Terra, geralmente, a gente considera como 10 metros por segundo ao quadrado. Então, faz a conta aqui para você ver, ó. A energia potencial gravitacional do Chapolin nesse ponto é 100 vezes 10 vezes 1. Naquele lugar, ele teria, então, 1000 joules de energia. Beleza. Vamos supor, então, se aqui é 1 metro, vamos supor que eu coloquei o Chapolin, o conjunto aerolito Chapolin, foi elevado a 3 metros de altura. Calma que vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. Aí você vai lá e faz a energia potencial gravitacional deles. Massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, a energia potencial gravitacional dele já passou a ser o quê? Eu coloquei a massa aqui como 1000, né? A massa dele é 100. 100 vezes a gravidade vezes a altura. Então, vai dar 3000 joules. Aí, vamos supor que eu elevei ele a 1, 2, 3, 4, 5 metros de altura. Fazendo a mesma conta, né? Energia potencial gravitacional é 100 vezes 5 vezes 10, né? Vezes 5. Aí eu vou achar 5.000 metros de altura. 5.000 joules, desculpa, de energia. Tá? Então, a 1 metro de altura eu tenho 100, eu tenho 1000 joules de energia. A 3 metros de altura eu tenho 3.000 joules de energia. A 5 metros de altura eu tenho 5.000 joules de energia. Vocês conseguem perceber que eu posso falar, olha só, que nesse ponto aqui, ó, vamos colocar aqui, vamos traçar. Todo mundo que tiver a 1000, a 1 metro de altura, não vai ter a mesma massa, não vai ter a mesma energia, porque pode ter massas diferentes. Vamos supor que nessa altura aqui, eu tivesse colocado um corpo, por exemplo, não de 100 gramas, mas eu tivesse colocado um corpozinho menor. Olha só, um corpo menor, não com 100 quilogramas,
Mas se eu tivesse colocado um corpo com 10 quilogramas? Não, vamos colocar um corpo com 1 quilograma, para ficar mais fácil ainda de entender. Se eu, em vez de 100 eu tivesse colocado um corpo com 1 quilograma, qual que seria a energia potencial gravitacional dele? Seria 100 vezes 10 vezes 1? Não, seria 1 vezes 10 vezes 1. Seria somente 10 joules. E se aqui eu tivesse colocado um corpo, esse mesmo corpo com 1 quilograma? E aqui eu tivesse colocado um corpo, com 1 quilograma? Né? Então, ó, se eu tivesse colocado ali um corpo com 1 quilograma, em vez de 100 eu teria 1. 1 vezes 10 vezes 3 seria 30 joules. E aqui eu teria 50 joules. Vocês estão vendo que a energia que o corpo obtém, dependendo da altura, depende da massa dele. Está aqui, está escrito, né? Depende da massa dele. Eu posso definir uma coisa chamada potencial gravitacional. Eu posso falar que esse local aqui, ó, esse ponto aqui onde eu coloquei o chapolim com aerolito, ou eu coloquei um corpo de 1 quilograma, esse ponto aqui e esse ponto aqui possuem um certo potencial gravitacional. Vocês vão entender, olha só. Eu vou falar para vocês assim, ó, esse local aqui possui um potencial gravitacional de 10 joules por quilograma. Esse aqui possui um potencial gravitacional de 30 joules por quilograma. E esse ponto aqui possui um potencial gravitacional de 50 joules por quilograma. Como assim? Ó, significa que se eu chegar e colocar um corpo de 100 quilogramas aqui, eu vou ter 1000 joules. Mas, se eu colocar um corpo de 1 quilograma só, eu não vou ter 1000 joules, eu vou ter 10 joules, porque o potencial gravitacional desse ponto é 10 joules por quilograma. Entenderam? Ah, o potencial gravitacional desse ponto aqui é de 30 joules por quilograma. Se eu colocar um corpo de 100 quilogramas, eu ganho 3.000. Se eu colocar um corpo de 1 quilograma, eu ganho 30. Ah, e se eu colocar um corpo de 2 quilogramas? Ah, eu vou ter 60, porque são 30 joules por quilograma. E assim por diante. Todos os pontos a uma certa altura vão poder ter um certo potencial gravitacional. O que é isso? É uma possibilidade de me fornecer energia. Como assim? Ó? Se eu não tiver nada aqui, se eu não tiver nem o chapolim, nem a outra pedrinha, eu não vou ter nada ali, não vou ter nenhum objeto para ter energia. Porém, a partir do momento em que eu colocar um objeto ali, ele vai receber energia. A ideia de potencial, toda energia potencial é aquela energia que pode virar cinética. Não sei se vocês já viram essa definição. Então, energia potencial é aquela energia que pode virar cinética. Como assim? Pensa comigo. Quantas energias potenciais você conhece? Você conhece a energia potencial gravitacional. Como que ela pode virar cinética? O objeto começa a cair e aí ele começa a adquirir velocidade. Isso dá a ele uma certa energia potencial, uma certa energia cinética, que vem de onde? Da energia potencial gravitacional. Qual outra energia potencial você já deve ter ouvido falar? Energia potencial elástica. O exemplo que a gente dá é quando uma pessoa estica um arco e flecha, né? Se a pessoa estica, ela pega, olha só, ela pega e estica o arco, a corda do arco. A hora que ela solta, a corda do arco empurra a flecha para frente. Aí, quando ela ganha velocidade, ela está ganhando energia cinética. Então, energia potencial elástica virou energia cinética. Qual outra que vocês conhecem? Energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, e não sei se vocês conhecem, mas existe também energia potencial elétrica. Por exemplo, aqui, ó, coloquei uma plaquinha carregada negativamente aqui, ó. Tá? Ela está carregada, ela tem muitos elétrons em excesso. O que acontece
se eu colocar um objeto positivo próximo a essa placa, positivo atrai negativo. Então, vamos supor que essa carga aqui, essa placa tem uma carga menos Q, tá? Aí eu coloco uma carguinha de prova aqui, com carga elétrica mais Q. Qzinho. Vamos colocar Qzão e Qzinho. Pode ser Q1 e Q2, pode ser X e Y, pode ser A e B, o que você quiser, tá? A gente sabe que vai aparecer uma força de atração entre esses dois corpos. A gente sabe que essa carga positiva vai ser atraída para baixo, vai aparecer uma força elétrica nela. E a placa, vamos fingir que essa placa está fixa, tá? Só para ela não poder sair do lugar. E essa placa está fixa aqui, mas ela também vai ser atraída para cima. Ela está fixa aqui, ó. Tá? Então, vou falar que ela é fixa. Ela é atraída para cima também, mas ela não vai se mover, então eu vou analisar só o movimento da carguinha. Ela está sendo atraída para baixo. Então, você concorda que ela vai começar, entre aspas, a cair em relação à placa? Porque existe uma força puxando ela para baixo? Igual aqui. Por que o chapolim caía? Por que se eu deixar o chapolim aqui, ele cai? Porque aparece uma força chamada força peso. Força peso é aquela força que puxa os objetos para baixo em direção ao planeta Terra. Quem que é responsável por essa força peso? O campo gravitacional da Terra. Olha como é que faz tudo sentido agora. O que é essa força elétrica? É a força com que a placa negativa está atraindo a carga positiva. Quem é responsável pela essa força elétrica? O campo elétrico gerado pela carga negativa aqui, ó. Por quê? Eu coloquei de propósito aqui. Esse campo, ele é de aproximação, porque cargas negativas geram campo de aproximação. Então, a placa negativa atrai a carga positiva para baixo, fazendo com que ela adquira velocidade. Um corpo que estava parado, vamos fingir que ela estava parado, e começa a ganhar velocidade, tem que tirar a energia de onde? De alguma energia potencial. Nesse caso, potencial elétrica. Ela também pode virar cinética. E aí, como é que calcula energia potencial elétrica? Parece com todas as outras fórmulas que a gente viu até agora, então tomem cuidado, tá? A energia potencial elétrica é igual ao K, tem o mesmo K de sempre, tá? O K, a constante elétrica do meio, que multiplica o módulo da primeira carga vezes o módulo da segunda carga dividido pela distância entre elas. É quase igual à fórmula da força, tá? Qual que é a diferença entre a fórmula de energia potencial elétrica e da força elétrica? É que a força elétrica tem um quadrado aqui e a energia potencial elétrica não tem, tá? Então, existe uma energia potencial elétrica entre esses dois carinhas aqui, que dependem dessa distância, ó. Opa. Que depende dessa distância entre os dois corpos. É como se fosse a altura do chapolim em relação ao solo, tá vendo? Então, e se esse corpo tiver aqui, ele vai ter uma energia potencial elétrica maior ou menor? Aqui só o lance é que, tá vendo? Ó, a energia potencial gravitacional ela aumenta com a altura. Agora, a energia potencial elétrica ela aumenta com a diminuição da distância. Quanto mais próximos os objetos estiverem, ó. Então aqui, quanto mais próximos os objetos estiverem, quanto menor for a distância entre os objetos, maior vai ser a energia potencial elétrica. Por quê? Porque maior vai ser a interação, a tendência deles ficarem presos um no outro, tá? Inversamente proporcional. Aí você fala assim, o que isso tem a ver com o tal do potencial elétrico, Abud? Porque olha só, essa carguinha vai ter uma certa energia potencial elétrica nela aqui.
Essa aqui também vai ter uma energia potencial elétrica nela, por isso que ela recebe uma força. Lembrando que a força também aumenta, né, à medida que a carga vai chegando perto da placa. Então a energia potencial elétrica vai aumentando também. E eu posso falar que o que causou o movimento dessa carga, o que causou o movimento dessa carga e o que causou o movimento dessa carga aqui é um tal potencial elétrico. Igual eu falei aqui, tá vendo? Ó? Esse ponto aqui possui um certo potencial gravitacional. Esse aqui também possui. E esse aqui também possui um potencial gravitacional. Por que essa carga se moveu aqui? Porque no momento em que eu coloquei ela aqui, ela recebeu uma energia potencial elétrica. E de onde veio essa energia potencial elétrica? De um tal potencial elétrico que existia ali, naquele local. Então, eu posso falar que esse ponto onde eu coloquei ela, esse local onde eu coloquei ela, possui um certo potencial elétrico. Possui uma certa energia, como se tivesse uma energia ali, à espera de ser utilizada. E no momento em que eu coloco uma carga de prova ali, essa carga de prova absorve essa energia, recebe essa energia e começa a se movimentar. Aqui, ó, nesse ponto onde eu coloquei essa carga, também existe um potencial elétrico. E aqui também. E esse potencial elétrico é que vai começar a fazer essas cargas se moverem. Entenderam o raciocínio? É da energia potencial elétrica que eu tiro a ideia do tal potencial elétrico. Assim como foi da energia potencial gravitacional que eu tirei a ideia do potencial gravitacional. Entenderam o raciocínio? O que é o potencial elétrico? O potencial elétrico é como se fosse uma energia que está aqui, ó, e ela só pode ser utilizada quando eu colocar alguma coisa ali para absorver ela. Igual o potencial gravitacional aqui do Chapolin, ó. Tinha uma energia aqui. Quando eu coloquei o Chapolin ali em cima do aerolito, ele absorveu, ele ganhou essa energia e ele pôde começar a se mover. Essa é a ideia. Ficou claro? É difícil de absorver mesmo. Só que se você entender que o potencial elétrico é algo que está em volta da carga e que a própria carga que gera, ela não pode utilizar. Mas a partir do momento em que eu coloco uma segunda carga ali, ela, opa, aqui tem um potencial elétrico, eu posso utilizar dele para me mover. Entenderam o raciocínio? Posso passar então para fazer a conta com potencial elétrico? Ó, tem uma pergunta aqui. Então, beleza. Então, se entenderam o raciocínio, vamos lá. Então, vamos lá. O que é o potencial elétrico de uma carga pontual? Carga pontual significa, você já sabe, né? É uma expressão que significa sem dimensões consideráveis. Então, a gente finge que quando a carga é pontual, é como se ela tivesse toda a carga concentrada num pontinho aqui, ó. Você pega toda essa carga aqui e finge que ela não tem dimensão. Espera aí, tem uma perguntinha aqui. Isabela, boa pergunta. É assim, eu vou te mostrar aqui agora. Quando eu coloco uma carga, ela gera em volta dela um campo elétrico e gera em volta dela um potencial elétrico. Ela mesma não consegue utilizar do seu campo ou utilizar do seu potencial elétrico. Ela mesma não faz isso. Só a partir do momento que eu coloco uma segunda carga, que é uma carga de prova, é que ela vai começar a utilizar desse potencial elétrico ou desse campo elétrico. Entendeu? Então, sim, eu preciso de duas ou mais cargas para que esse potencial elétrico seja utilizado. Porque uma vai gerar e a outra vai consumir, vai utilizar dele para se movimentar. Certo? Então, ó, carga pontual é como se eu fingisse que toda essa carga aqui está resumida num único ponto.
Vou colocar, deixa eu brincar aqui com isso. Espera aí, opa. Então você fala assim, ó, essa carga é pontual, beleza. Então é como se ela fosse tão pequenininha que a dimensão dela não importa, né? Mas para ficar melhor a gente deixa ela grandona assim. Aí como é que eu calculo o potencial elétrico dessa carga? Por exemplo, se essa carga aqui for positiva, vamos supor então aqui uma carga mais Q. Eu vou desenhar o campo aqui só para ficar melhorzinho. A gente sabe que existe um campo elétrico e esse campo elétrico ele sai da carga positiva, né? É um campo elétrico de afastamento. Então, é um campo elétrico para lá, é um campo elétrico para cá. Vou desenhar poucas linhas, tá? Só para ficar menos carregado o desenho. Então, é um campo elétrico assim, assim. Aqui, aqui. E eu desenhar só mais uma aqui para ficar simétrico, né? Aqui, ó. Aqui. Então, aqui, ó, existe um campo elétrico em torno dessa carga, a própria carga não sente. Eu costumo falar com os alunos que campo elétrico é igual CC. A pessoa que tem CC não sente que tem CC, né? Então, por isso, campo elétrico, a própria carga não vai sentir o campo elétrico dela. Campo elétrico de carga positiva é um campo elétrico de afastamento. Pode chamar de como você quiser, né? Mas costuma-se falar que é um campo elétrico de afastamento ou de repulsão. Tá, esse é um campo elétrico gerado por ela. Campo elétrico é uma grandeza vetorial. Agora, se eu quiser o potencial elétrico em volta dessa carga, eu vou falar de um potencial elétrico a uma certa distância dela. Então, por exemplo, qual que é o potencial elétrico desse ponto aqui? Ó? Vou dar um nome para ele, tá? Um ponto T de Túlio qualquer. Qual que é o potencial elétrico desse ponto T? Quanto de energia esse ponto T tem para me fornecer? Então você precisa pegar uma distância até o centro da carga, se ela for pontual mesmo, até a própria carga. Sabendo essa distância, você calcula. O potencial elétrico é dado por V. Eu já explico por que usar a letra V, tá? Existe, que tem outros lugares a gente vai usar a letra U. V igual a K vezes Q dividido por D. Não é módulo de Q. Aqui é Q mesmo. Tá? Então, assim, ó, quando a carga é positiva, eu vou ter um potencial positivo. Deixa eu colocar isso aqui, ó, quer ver? Ó? Vai ser K vezes mais Q, porque a carga é positiva, dividido por D. Se eu tiver um potencial elétrico, uma carga negativa, menos Q, por exemplo, se eu desenhar essas linhas de campo aqui, ó, vou desenhar rapidinho aqui e vou falando enquanto isso. Essa carga vai gerar um potencial elétrico negativo. Você fala assim, como assim? O potencial elétrico é uma grandeza escalar, ela não é uma grandeza vetorial. Então significa que nós não vamos desenhar setinha, pelo menos isso, né, galera? Não tem vetor potencial elétrico, não tem cálculo vetorial quando a gente fala de potencial elétrico. É simplesmente número positivo e número negativo. Por quê? Alguém consegue me dizer aí por que potencial elétrico não é vetorial? Tem tudo a ver com a tela passada, com o que eu estava explicando há pouco tempo atrás. Por que potencial elétrico não é vetorial? Quem acertar ganha um bombom quando a quarentena acabar na cantina do Alfa. Ah, Isabela ganhou. Isso mesmo, Isabela. Você pode me cobrar, tá, Isabela? Quando voltar a acabar a quarentena, eu tô te devendo um bombom na cantina do Alfa. Beleza? Por quê? Porque é energia. A energia não é vetorial. Como é que eu vou desenhar um vetor, né? Vetor para energia? Não, não é. Então, o potencial elétrico de uma carga positiva é positivo. Aí, quando você calcular, você vai falar assim, ó, fiz a conta e tal, aqui vai dar tantos volts.
Vocês já ouviram falar essa expressão, com certeza, tá? Potencial elétrico, ele é medido em volt, em homenagem ao Alexander Volta, inventor da pilha, né? Então, ele é medido em volt e é uma grandeza escalar. Não tem vetor potencial elétrico. Então, quando eu faço aqui, ó, eu quero potencial desse ponto T aqui. Aí eu vou achar, tipo assim, 200 volts. O que isso significa? O que 200 volts significam fisicamente falando? Significa que se eu colocar ali, eu vou apagar isso aqui embaixo, vou redesenhar aqui só para ter mais espaço para eu escrever. A cada 1 volt de potencial elétrico, então, ó, 1 volt de potencial elétrico significa que eu tenho 1 joule de energia para cada coulomb de carga que eu colocar ali. É tipo potencial gravitacional mesmo. Era joule por quilograma. Aqui é joule por coulomb. Então, 200 volts de potencial elétrico significa que esse ponto T tem para me fornecer 200 joules por coulomb de carga. Se eu chegar aqui e colocar 1 coulomb de carga, eu vou ter 200 joules de energia para utilizar. Se eu colocar 2 coulombs de carga, eu vou ter 400 joules de energia para utilizar. E assim por diante. E se eu vier para um ponto mais próximo? Por exemplo, eu quero potencial elétrico aqui, ó, desse ponto aqui que está mais perto. Tá? Potencial elétrico é inversamente proporcional à distância. Então, esse ponto que está mais perto aqui, ó, né, vamos chamar a distância D', vou chamar de ponto S. No ponto S, eu vou ter 400 volts. Então, significa que eu vou ter 400 joules por coulomb de carga para utilizar ali. Tá? Então, o potencial elétrico ele é inversamente proporcional à distância. Aí você fala assim, você acabou de falar, potencial elétrico de carga negativa, então vai ficar estranho demais, que o potencial elétrico de carga negativa é K, que multiplica menos Q, porque é negativo, dividido pela distância. Mesma coisa, dividido pela distância. Isso mesmo. Aí o potencial elétrico de carga negativa vai ser negativo. Ele também é medido em volt, tá? Mesma coisa. Aí vamos supor, quero o potencial elétrico desse ponto aqui, vou chamar de ponto O. Eu vou lá, faço as minhas contas e tal, e acho que no ponto O eu tenho, vamos supor aqui, menos 50 joules, menos 50 volts de potencial elétrico. Significa que eu vou ter menos 50 joules por coulomb de energia, dependendo da carga que eu colocar ali. Você fala assim, mas energia negativa? É porque o campo da carga negativa é de aproximação. Então, eu vou mostrar daqui a pouquinho por que tem esse sinal de menos aqui no potencial. Significa que se eu colocar uma carga negativa, ela vai embora, porque menos com menos dá mais, aí dá repulsão. Se eu colocar uma carga positiva, ela é aproximada, ela é puxada para perto da carga negativa, porque menos vezes mais dá menos. E o menos vai significar uma atração. Mais para frente você vai ver como é que funciona. Tá? Mas o potencial gerado por uma carga negativa é negativo. E assim, tem que tomar cuidado que isso buga o cérebro do aluno um pouquinho. Porque, por exemplo, se eu colocar um ponto mais próximo, tipo aqui, ó, vamos chamar isso aqui de ponto P. No ponto P, o potencial elétrico vai ser maior, porque ele está mais próximo da carga, beleza. Tá? Então, aqui o ponto O estava numa distância D, o ponto P está numa distância D'. Aí vamos supor que no ponto P, o potencial elétrico seja bem maior. O potencial elétrico seja de 600 é muito maior, né? Vamos colocar assim, de 300 volts negativos. Menos 300 joules por coulomb. Aí você fala assim, então esse potencial é maior. Não, não é maior não. Esse potencial é menor.
porque ele é mais negativo. Então, ele é menor do que o outro. É esquisito mesmo, porque como é uma grandeza escalar, não é uma grandeza vetorial, o sinal importa. Então, eu vou mostrar para vocês o seguinte, quer ver? Vou fazer um gráficozinho aqui rapidão. Olha só. Imagina um gráfico do potencial elétrico em função da distância para uma carga positiva. Lembrando que o potencial elétrico seria mais K Q sobre D. Porque a carga é positiva, então o sinalzinho de mais eu vou colocar aqui no cantinho, só para ficar mais bonitinho. Quando a carga é positiva, o potencial elétrico ele vai caindo à medida que você vai afastando a carga. Isso gera uma hipérbole. À medida que a distância vai aumentando, o potencial elétrico vai diminuindo. Quando a carga é negativa, então eu vou fazer o gráfico do potencial elétrico em função da distância para uma carga negativa. Aí vai ficar assim, V igual a menos KQ sobre D. Porque a carga é negativa, o sinalzinho dela veio para cá. Aí o potencial elétrico é assim, gente, ó, próximo da carga, ele é muito negativo. E aí ele vai aumentando à medida que eu aproximo da carga. Opa, aqui ficou meio feio. Peraí. Ele aumenta à medida que eu aproximo da carga, mas ele nunca vai encostar aqui no eixo X. Ele vai fazendo assim, ó. É uma hipérbole também, tá? E a tendência dela ela vai tentar encostar no eixo X, mas não vai conseguir não. Aqui também, ó. Elas não encostam nem no eixo X, nem no eixo Y. Tá? As hipérboles são figuras... Oi. Então, a gente não pode comparar duas cargas só com a distância. Tipo assim, o potencial. Você sempre vai precisar do sinal para você poder comparar as duas. Potencial elétrico, sim. Sim, você tem que saber o potencial. Porque quando a carga é positiva, ela gera potencial positivo. Então, próximo dela, o potencial é muito grande, tá vendo? Ó, ele tende ao infinito, que a gente fala. Já numa carga negativa, o potencial elétrico ele vai diminuindo à medida que se aproxima dela. Então, ele tende a menos infinito. Esquisito falar assim, tá? Mas bem longe das cargas, o potencial elétrico é sempre zero. Muito longe das cargas. Mariana perguntando, é como se quanto mais um objeto se aproxima de uma carga que emana o campo, mais forte é o empurrão que ele leva? Falando de campo elétrico, é isso mesmo. Porque quanto mais próximo ela estiver da carga, mais forte vai ser o campo. Tá? E mais energia ela vai ter para receber, para se movimentar em questão de potencial elétrico. Tranquilo? Então vamos ver aqui, ó, como é que funciona essa questão da força e tal. Vamos supor o trabalho de uma força elétrica. O que é o trabalho? O que significa a expressão trabalho? Alguém sabe aí, fisicamente falando, o que é o trabalho? Energia gasta? Sempre vai ser gasta por alguém, sim. Mas alguém vai ganhar também, porque energia não se perde, né? O trabalho, então, em vez de falar energia gasta, vamos falar em variação de energia, né? Então, o trabalho pode ser pensado como uma variação de energia, para ficar mais fácil de pensar. Aí eu coloquei aqui no cantinho uma carga positiva. Ela é grandona, mas ela está só um pedaço dela aqui. Você concorda que se eu pegar um ponto, vamos pegar aqui um ponto a uma distância aqui, ó, dela, eu vou ter um certo potencial. Se eu pegar vários pontos a uma mesma distância, eu vou ter sempre o mesmo potencial, né? Então,
eu posso pegar aqui deixa eu fazer um círculozinho, para ficar mais fácil de eu mostrar. Vou fazer um círculo só para... Vou colocar aqui um círculo aqui. Imagina vários pontos a uma mesma distância dessa carga. Esse ponto P, vou chamar esse ponto de P', e esse ponto P de P duas linhas, tá? Eles estão na mesma distância da carga, então, a mesma distância da carga Qzão. Então, vamos supor que aqui é o centro de Qzão. Então, essas distâncias são todas iguais. Então, se eu chamar, por exemplo, essa distância aqui de D, essa aqui também é, e essa aqui também é. Concorda que se eu calcular os potenciais elétricos desses três pontos, são pontos no espaço, não tem nada ali, vai dar a mesma coisa? Vai, não vai? O potencial elétrico do ponto P vai ser igual ao potencial elétrico do ponto P', que vai ser igual ao potencial elétrico do ponto P duas linhas. Por quê? Porque potencial elétrico é calculado como K vezes Q, que é a carga geradora, dividido por D. Como todos estão a uma mesma distância, o potencial elétrico deles é o mesmo. E isso eu posso falar para qualquer ponto em cima dessa linha cinza que eu desenhei. Todos os pontos em cima dessa linha cinza que eu desenhei têm o mesmo potencial. Então, nós podemos chamar essa linha cinza de uma superfície imaginária, mas é uma superfície equipotencial. Esse prefixo equi, ele significa igual, né? Vocês já viram ele na geometria, equilátero, triângulo equilátero com os lados iguais, né? E se eu criar aqui uma outra superfície equipotencial, por exemplo? Se eu pensar num ponto, vamos pegar aqui. Eu vou pegar aqui um ponto, aqui, ó, chamar esse ponto aqui de S. Se eu quiser pegar vários pontos, com a mesma distância que S, é só eu fazer isso aqui, ó. Né? Mas espera aí que eu vou fazer isso só com uma maneira mais elegante aqui, para não ficar bagunçado ali na formulazinha. Então, eu vou pegar vários pontos de S aqui. E todo mundo que estiver em cima dessa superfície equipotencial ali de S, ó, vai ter também o mesmo ponto. Vamos chamar esse aqui, ó. Esse carinha aqui é o S'. Esse carinha aqui é o S duas linhas. E assim por diante. Todos esses pontos aí vão ter o mesmo potencial elétrico. Deixa eu conseguir. Aí. Tá? Significa o quê? Que eu posso ter várias superfícies equipotenciais. Eu posso imaginar vários locais no qual eu vou ter vários pontos com o mesmo potencial elétrico. Aí eu pergunto para vocês já viram isso em algum lugar na vida? Vocês já estudaram isso? Se vocês já estudaram superfícies equipotenciais, sem nem saber que elas chamavam isso. Onde? Valendo outro bombom. Onde vocês já estudaram superfícies equipotenciais antes? E provavelmente vocês nem sabiam disso. Não, e não é na física, Isabela. Você acredita que não é na física? Não é na física, é na química. Sabe aqueles orbitais? Isso, a Mariana ganhou o bombom. Isso mesmo, Mariana. Diagrama de Linus Pauling. Isso mesmo. Aquelas camadas e subcamadas. Mas você pensou, mas não falou. Agora a Mariana ganhou. Você já ganhou um. Mariana, tô te devendo um bombom também. As camadas eletrônicas do diagrama do Linus Pauling nada mais são do que superfícies com o mesmo potencial elétrico. Por isso que o elétron ele pode ficar vagando ali sem ganhar nem perder energia. Por quê?
como esses pontos S, né, vou colocar até aqui, ó, potencial elétrico de S é igual ao potencial elétrico de S'. E se eu quiser criar outro aqui, ó, S duas linhas, o potencial elétrico também vai ser igual. Como o potencial elétrico deles é igual, né, eles podem, o elétron pode ficar andando, zanzando ali, que isso não vai atrapalhar em nada a energia dele. Ele não precisa ganhar nem perder energia. Agora, por que eu estou falando em trabalho da força elétrica? A partir do momento em que uma carga elétrica, então imagina uma carga elétrica que está aqui, ó. Vou desenhar uma carga negativa. A partir do momento que uma carga elétrica está aqui, em um certo potencial, então vamos falar que ela é negativa. Acabando a aula já, depois a gente continua, tá? E ela se movimenta, ela começa a vir aqui, ó. Ela começa a trocar de aproximar da carga, não importa o caminho que ela faça. O que importa é que ela começou aqui e terminou aqui, ó. Então vamos supor que ela veio dessa superfície equipotencial S para a superfície equipotencial P. E ela parou ali. Ela ganhou energia. Quando um objeto se move de um potencial elétrico para outro, ele pode ganhar ou perder energia. Tá? Como que eu faço? Como que eu calculo o trabalho da força elétrica? Então, olha só. Aqui ela estava em um potencial elétrico S e veio parar em um potencial elétrico P. Certo? Ela se movimentou daqui para cá. O trabalho da força elétrica, eu não faço assim, tá? Ó, eu não dou conta de ficar escrevendo trabalho como essa letra esquisita. Eu odeio essa letra. Então, trabalho é W para mim. O trabalho da força elétrica é a diferença de potencial elétrico. Você pega o potencial elétrico onde ela começou, subtrai o potencial elétrico de onde ela terminou. Então, ela começou no S e terminou no P. E multiplica pelo valor da carga dela. Então, vamos fingir que essa carga aqui é uma carguinha. Eu falei positivo, falei negativo e coloquei sinalzinho de positivo. Para ela ir para lá, né? Ninguém me corrigiu. Para ela ir para lá, ela tem que ser negativa. Então, vamos colocar aqui, ó, negativa. Então, você vai multiplicar, ela é negativa, pelo valor da carguinha dela. Essa aqui é a fórmula geral. Eu vou colocar aqui. Esse trabalho é a energia transferida à carga. Quem que transfere a energia para a carga? A força elétrica, gente. Quem faz todo o trabalho, eu não falei isso antes para não quebrar o clima. Todo o trabalho é a variação de energia feita, ocasionada pela aplicação de uma força. Tá? Então, nem toda força realiza trabalho, mas todo trabalho vem da aplicação de uma força. Tá bom? Então, a energia transferida à carga pela força elétrica. É bem complicadinho e tal, mas dá para entender. Então, por exemplo, vou colocar números aqui, ó. A nossa aula termina daqui 5 minutos, né? Então, vou colocar números aqui, dá para vocês verem o que eu estou falando. Ó, vamos fingir que o potencial elétrico dessa superfície aqui, S, vale 100 volts. E que o potencial elétrico da superfície P vale 200 volts. E que essa carguinha aqui é um elétron. Carga negativa é um elétron, tá bom? Então, essa carguinha aqui negativa, que eu estou brincando ali o tempo todo, ela vai ser um elétron. Quanto de energia o elétron receberia ao sair desse ponto e ao sair desse orbital, dessa superfície equipotencial, e ir para outra? Vamos lá. O trabalho realizado pela força elétrica é 100 menos 200,
que multiplica a carga do elétron, que vocês devem lembrar de cabeça, é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, vou colocar aqui, menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, o trabalho vai ser menos 100, mais 100 com menos 200 é menos 100, vezes menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Ou seja, o trabalho vai dar, menos com menos é mais 1,6 vezes 10 a menos 17 joules. Esses dois zeros aqui aumentam um pouquinho o expoente de menos 19 para menos 17. Certo? Essa é a quantidade de energia que esse elétron recebeu. Ah, mas por que ele recebeu essa quantidade de energia? Porque ele está sendo atraído pela carga positiva. Isso significa que aqui ele tinha uma velocidadezinha pequenininha. Ele podia estar começando o movimento dele com uma certa velocidade. Mas como ele vai ganhando velocidade, como ele vai ganhando energia, quando ele chegar aqui, a velocidade dele vai ser bem maior. Então, está tudo ligado nessa aula de hoje. Essa energia que o elétron recebe, ela é uma energia que se transforma em cinética, que se transforma em energia cinética. E é por isso, galera, que eu posso falar que o trabalho da força elétrica, esse W, também pode ser igualado à variação de energia cinética de qualquer corpo. Já ouviram falar disso aqui? Isso chama TEC. Teorema da energia cinética. O trabalho realizado pela força elétrica, pela força gravitacional, pela força magnética, pode ser igualado à variação de energia cinética do corpo. E como é que é energia cinética mesmo? Energia cinética é a massa de um corpo vezes a velocidade dele ao quadrado dividido por 2. Tá? Então, essa aqui é o teorema da energia cinética que a gente vai usar pra caramba em várias partes da física. Tranquilo? Dúvidas? Deu certinho o horário da aula? Na próxima aula, galera, nós vamos trabalhar com exercício, com exemplo, tá? Eu quero que vocês entendam basicamente, primeiro, na aula de hoje, o conceito. O que é potencial elétrico, o que ele acarreta, o que é o trabalho realizado, né, por essa diferença de potencial, tá bom? Isso é o mais importante. Sim, o trabalho é a variação de energia que vai ser transformada em cinética. Isso mesmo, Nicole. Mais dúvidas? Então, galera, semana que vem a gente continua com potencial elétrico, tá? A gente vai fazer exercícios. Eu vou mandar para você o exercício da apostila e tal. E da apostila que eu tenho aqui, eu mando o PDF, resolvo junto com vocês na tela. Vocês podem pesquisar, podem me pedir material de pesquisa também, à vontade, tá? Sobre o potencial elétrico. Eu vou mandar para vocês um texto bacana também, com esse comparativo que eu mostrei agora, para vocês lerem, de um livro que eu adoro, que é o livro do Paul Hewitt. Eu já mandei uma vez para vocês. Tá bom? Então, abraço para vocês, gente. Até semana que vem. Bom final de semana. Descansem bastante. Tchau, viu? De nada, gente. Até mais.